Olá pessoal, agora sim nós chegamos na parte 3, uma introdução às teorias de crise econômica, e nós vamos discutir a crise de necessidade. Já discutimos o capitalismo como sistema que se autorreproduz automaticamente, como incapaz de se autorreproduzir, e agora sim um sistema de acumulação autolimitada. A discussão que eu vou trazer aqui sobre o capitalismo como acumulação autolimitada é baseado na lei da queda tendencial da taxa de lucro. O Anwar Sheikh utiliza duas teorias, né, nessa abordagem. Ele coloca, na verdade, ele inclui duas teorias. Ele inclui a lei da queda tendencial da taxa de lucro e o profit squeeze, ou a compressão de lucros. Eu vou pular a profit squeeze aqui porque tem sido menos relevante recentemente, mas essa teoria basicamente entende que as crises são causadas por uma compressão do lucro causada pela luta sindical, que aumenta salários e reduz o lucro. Então, os sindicalistas se organizam e acabam prejudicando o funcionamento do capitalismo, causando crises, porque o lucro é reduzido. Sendo que, na verdade, o que o Ito ali identifica é que acontece uma queda da taxa de lucro no momento da crise, mas não é na prática, né? O que acontece na realidade é que ele inverteu as causas. Acontece a crise e então a taxa de lucro cai porque o custo operacional de vendas fica muito elevado. Isso é o que de fato acontece. E ele acha que foi a luta sindical que gerou o aumento dos salários, reduziu os lucros e gerou uma crise econômica. Na verdade, é uma inversão de causalidades. E a forma como o Ito coloca fica como se o trabalhador fosse responsável pela crise econômica, né? Ele que se organizou, se mobilizou, fica igual um argumento neoclássico, na verdade, no fim das contas, o argumento de que os trabalhadores são responsáveis pela crise. Então, vou direto à lei da queda tendencial da taxa de lucro, começando aqui descrevendo na história do pensamento econômico de uma forma muito simplista, né? O Smith entendeu que havia uma tendência de queda da taxa de lucro porque economias com maior número de vendedores ou com mais concorrência vendiam a preços mais baixos. Isso tenderia a baixar a taxa de lucro. O Ricardo atribui a queda da taxa de lucro ao aumento da renda da terra, que não vou entrar muito em detalhes, mas ele, quando vai discutir inovação tecnológica, confunde taxa de mais-valia com taxa de lucro e acaba dizendo que a inovação tecnológica faria com que a taxa de lucro aumentasse, mas ele está tratando da taxa de lucro como se fosse taxa de mais-valia. Então, em certos momentos, converge com o que o Marx fala, em outros momentos, diverge, porque o conceito que ele está utilizando ali de lucratividade é equivocado. O Marx mesmo faz essa crítica, não sou eu que estou fazendo, né? Ao Ricardo. Então, vocês vão encontrar em trechos em teoria da mais-valia, trechos ali no Capital, quando ele se refere à teoria do Ricardo. No Capital não está no livro 13, eu não sei onde é que está agora de cabeça. Na teoria da mais-valia e no Grundrisse se encontra essa discussão sobre Ricardo e a concepção de Ricardo sobre lucratividade e taxa de mais-valia. Bom, para o Marx, a lei da queda tendencial da taxa de lucro tem decorre de duas forças que levam ao aumento da composição orgânica. Então, a lei da queda tendencial da taxa de lucro decorre do aumento da composição orgânica. Então, eu nem vou entrar aqui na parte matemática, que não contribui muito, né? Mas a lucratividade e a composição orgânica têm uma relação inversa. Quanto maior a composição orgânica do capital, quanto maior a relação entre máquinas e trabalhadores houver, né, na produção, menor vai ser a taxa de lucro. E daí alguém poderia dizer, ué, mas a mecanização não é justamente para aumentar a taxa de lucro? Mas aqui é uma contradição do capitalismo mesmo. As pessoas buscam mais lucro, fazem inovação tecnológica, mas quando todos fazem inovação tecnológica, o lucro de todos os ofertantes vai ser mais baixo do que inicialmente. Então, quais são as forças que levam ao aumento da composição orgânica do capital? Essa poderia ser uma boa pergunta para você que está assistindo a aula, né? Qual força levaria à mecanização? A resposta, obviamente, vai ser materialista aqui, porque o Marx não fica satisfeito com a resposta do tipo, né? Acontece aumento da composição orgânica do capital porque as pessoas querem. Essa resposta é insuficiente. Então, qual vai ser a explicação do Marx? Acontecem dois conflitos. A batalha no processo de produção, em que o capitalista busca aumentar a exploração e controle do processo, e por isso, para aumentar a exploração do trabalho, ele faz inovação tecnológica. Máquina não fica doente e máquina aumenta a produtividade da produção. Então, permite que aumente a exploração do trabalho. Essa é uma das forças. E qual é a outra força que leva ao aumento da composição orgânica do capital?
a batalha entre os capitalistas no processo de concorrência no mercado. Então, diferentes capitalistas ofertam o mesmo produto, né? Ou produtos que concorrem entre si, e mercadorias que concorrem entre si, e eles buscam os menores custos possíveis para obter lucro extra, né? A busca por lucro extra faz com que o capitalista adote inovações que reduzam seu custo de produção. Então, notem que não é do desejo do capitalista fazer inovação tecnológica, e também não é, ele também não tem nada contra, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. O que acontece é uma força do capitalismo que leva o capitalista a fazer inovação. O desejo do indivíduo aqui é tão relevante quanto o desejo da girafa esticar o pescoço para pegar a maçã. Não é determinante no fenômeno, né? Não é determinante para definir o que vai acontecer. O que define, de fato, são as forças materiais. A concorrência entre capitalista e outros capitalistas no mercado e a disputa entre trabalhadores e capitalistas no processo de produção. E por que o aumento da composição orgânica geraria uma queda na taxa de lucro? Então já entendemos que a taxa de lucro, já entendemos que a composição orgânica aumenta, ou seja, acontece um processo de mecanização, um aumento da composição do capital. E por que isso geraria uma queda na taxa de lucro? Existem várias formas de enunciar isso, mas eu acho que a forma mais fácil de todas eu até assisti o Kobori esses dias aí falando sobre isso, com algumas imprecisões, mas é, a ideia pode ser mais facilmente tratada dessa forma. Imagina que vários capitalistas começaram primeiro, um capitalista fez uma inovação tecnológica. Aqui perto tem fábricas de cal, né? Imagina que todos eles estão produzindo cal queimando com lenha. E daí um deles tem uma ideia de queimar com um produto mais potente, né? Vamos dizer com gás, né? Vão usar qualquer um gás especial que ainda não foi inventado, melhor ainda, né? Então se utilizava lenha, altíssimo custo, e agora surgiu um gás especial que é capaz de queimar as pedras de cal. Essa inovação tecnológica, caso ela desse certo, né, fosse uma inovação boa, reduziria os custos de produção daquele capitalista que fez a inovação tecnológica. Mas, como vocês sabem, os outros capitalistas vão copiar essa tecnologia, né, que foi inventada pelo pioneiro. Aquele pioneiro que começou a inovação tecnológica vai usufruir de lucro extra. Ele vai vender ao mesmo preço que os outros. Desculpa, a mercadoria que ele produz tem um determinado valor no mercado, mas o custo de produção daquele capitalista é menor do que seus concorrentes. E isso permite que aquele capitalista tenha um lucro extra. É algo que todo capitalista sonha, né? Ter um lucro maior do que seus concorrentes, porque ele é um inovador. Então, isso de fato acontece. Individualmente, eu obtenho mais lucro quando faço minha inovação tecnológica como um pioneiro. Porém, essa inovação tecnológica vai ser copiada pelos demais. Quando essa inovação tecnológica é copiada pelos demais, imagina agora que todos os capitalistas adotaram esse gás especial baratíssimo que reduz o custo de produção do cal. Agora, o valor do cal vai ser reduzido. Né? Isso está de acordo com a teoria do valor do Marx, porque agora vai ser incorporado uma quantidade menor de valor à mercadoria final, uma vez que a produtividade na produção aumentou. Então, como o valor unitário do quilo de cal, né? Se reduziu, o seu valor reduziu, e agora a lucratividade de todos os empresários vai ser reduzida no processo de concorrência. E por que a lucratividade seria reduzida? Aí é necessário a gente, numa parte intuitiva, a gente já conseguiu imaginar, né? Os empresários agora, todos adotaram um novo gás e acabou aquele lucro extra. Todos eles deixaram de usar lenha e acabou aquele lucro extra que existia inicialmente. Mas por que a lucratividade vai ficar menor? Porque todos os empresários precisaram realizar a inversão, o investimento nessa nova tecnologia. E agora vão precisar remunerar essa nova tecnologia. Estou falando isso de uma forma bem simplista, né? Dá para representar isso matematicamente, é, mostrando que a composição orgânica do capital e a taxa de lucro têm relação inversa. Quando a composição orgânica aumenta, a taxa de lucro cai. Outra forma de pensar em termos de trabalho vivo e trabalho morto é lembrar o seguinte: somente o trabalho vivo, somente o trabalho no processo de produção é o que gera mais-valia, né? Somente o novo valor, né? Desculpa, a mais-valia é uma parte do novo valor gerado pelo trabalho vivo no processo de produção. Então, a redução do capital vivo, né, que é o capital variável,
Em relação ao capital morto, que é o capital constante, né? Essa redução no trabalho vivo em relação ao trabalho morto, por causa do aumento da composição do capital, é só pensar, né? Mais máquinas, menos trabalhadores. Com mais máquinas e menos trabalhadores, se são somente os trabalhadores que produzem o lucro, vai haver uma dificuldade de manter o lucro, vai haver uma tendência de queda da taxa de lucro em decorrência da substituição de trabalho vivo por trabalho morto. Então, o aumento da composição orgânica gera redução da taxa de lucro média, não a taxa de lucro individual. E alguém poderia dizer, poxa, então quer dizer que existe uma contradição entre a ação individual, o desejo individual, e o resultado social? Para um neoclássico isso é impressionante, né? Como é que as pessoas desejavam mais lucro e o resultado final é menos lucro? Mas para um marxista, a gente sabe, a realidade é contraditória e uma teoria que contempla que se propõe a entender a realidade, precisa necessariamente incorporar as contradições que existem na realidade. Essa é uma delas, né? A contradição entre a ação individual e a ação e o resultado coletivo, o resultado social. Então, a conclusão do capítulo 13 é que o aumento da composição, no capítulo 13 do Capital, livro 3, o aumento da composição orgânica é uma necessidade, não uma possibilidade. Não é do desejo dos capitalistas, mas da necessidade. O capitalismo que não inova morre. Isso a gente sabe com qualquer coach de empresário, né, vai dizer, se você ficar parado, você vai ser engolido pelos concorrentes. Mas isso porque a realidade é essa mesmo, né? É óbvio, ninguém imagina o oposto disso. E a inovação tecnológica em Marx e inovação em Schumpeter é algo que pode ser explorado aqui nessa discussão, porque eu falei um pouquinho do Suisse, né, e essa visão idealista. O Schumpeter ele vai aprimorando ao longo da sua vida, né, a visão sobre inovação tecnológica, mas a ideia de que surge uma inovação tecnológica e essa inovação tecnológica é capaz de gerar um ciclo de prosperidade econômico, isso é idealista, né? Alguém teve uma ideia e essa ideia gera um ciclo econômico próspero. No Marx, a inovação tecnológica não é algo criado. Claro que sempre vai ter um indivíduo que cria, né? Mas a inovação tecnológica não é uma opção no capitalista. Ele precisa daquilo para sobreviver. Não é uma escolha inovar. É uma necessidade para sua manutenção, sob, sob pena de deixar de ser capitalista. Se você não fizer inovação, você vira trabalhador ou morre, e outra pessoa assume teu lugar no capitalismo. Outro capitalista vai assumir teu lugar, né, no capitalismo. Então, a inovação tecnológica no Marx é algo materialista, né? É uma necessidade, enquanto no Schumpeter é algo que depende do desejo do indivíduo. Bom, além da tendência de queda da taxa de lucro, que a gente já percebeu que, obviamente, se existe uma tendência de queda da taxa de lucro, existe uma tendência do capitalismo a enfrentar cada vez dificuldades maiores para acumulação. Mas a pergunta é, por que o capitalismo não ruiu, então, né? Já tem mais de um século que o Marx escreveu o que escreveu, um século e meio, né? E por que o capitalismo ainda não ruiu? Por que a taxa de lucro não caiu para sempre e a gente nunca chegou no valor negativo? E por que não rompeu o capitalismo, né? Por que não acabou o capitalismo? É, porque existem fatores contrários à lei, existe uma tendência de queda e contratendências. E aqui eu vou falar muito rapidamente, eu explorei tudo isso em detalhes na minha dissertação de mestrado, que eu sugiro, obviamente, né? Eu produzi, está lá no site da URGS, é, na minha dissertação de mestrado. Eu exploro em detalhes essas contratendências que o Marx apresenta no capítulo 14, lá do livro 3. Quais são as contratendências, as 6 contratendências que ele elenca? Primeiro, aumento do grau de exploração da força de trabalho, então o aumento da taxa de mais-valia poderia puxar para cima a taxa de lucro. Não vou dizer que vai subir a taxa de lucro porque depende de outros fatores, mas seria uma pressão para cima para a taxa de lucro, se aumentar a exploração do trabalho. Exploro mais os trabalhadores, vou aumentar minha lucratividade, né? Nenhuma novidade. Redução dos salários, abaixo do valor da força de trabalho. Então, temporariamente, isso o Nelson vai explorar mais adiante, né? O nosso convidado para ou depende da ordem que você assistiu, mas o Nelson, ao falar de mercado de trabalho, vai falar sobre a possibilidade de redução de salários, e a redução de salários abaixo do valor da força de trabalho é algo temporário, não é algo permanente, porque afinal de contas também não é algo estanque o valor da força de trabalho. O valor da força de trabalho vai se ajustando ao longo do tempo,
então, pela sua própria forma de definição, né, a redução dos salários abaixo da força de trabalho é algo temporário, porque os salários orbitam o valor da força de trabalho. O barateamento do capital constante, aqui pode ter explicação diversa, né? Por vários fatores, pode haver um barateamento do capital constante, isso reduziria a composição orgânica do capital e baixaria e aumentaria a lucratividade. O barateamento do capital constante pode ser decorrente da obtenção de recursos mais baratos, por exemplo, né? Que barateiam elementos do capital constante, por exemplo, com o comércio colonial. Os Estados Unidos passa a explorar uma nova colônia, claro, uma situação hipotética, né? A gente já não vive mais no mundo colonial, mas isso pode servir para o imperialismo moderno. Então, vamos imaginar, os Estados Unidos conseguem fontes de petróleo mais baratos vamos dizer, na Líbia, né? E isso faz com que os elementos do capital constante nos Estados Unidos fiquem mais baratos. Isso poderia afetar positivamente a taxa de lucro nos Estados Unidos. A superpopulação relativa, que tem muito a ver com a redução de salários abaixo do valor da força de trabalho, uma superpopulação relativa aumentaria a taxa de lucro por baixar salários. O comércio exterior, aqui tanto a gente pode pensar no comércio exterior barateando os elementos do capital constante, quanto a gente pode pensar no comércio exterior, no investimento direto estrangeiro, porque aqui o Marx trata tudo no mesmo balaio, né, nesse parágrafo. Então, a taxa de lucro se equaliza, né, por meio de investimento direto estrangeiro. Isso faria com que a taxa de lucro da economia central, que em geral é mais baixa do que das economias periféricas, fosse puxado para cima nesse processo de equalização. Outra forma de pensar, bem prática, né, os Estados Unidos, a economia central, que está com a taxa de lucro mais debilitada, faz investimentos fora do país e obtém lucros do exterior que vão ser contabilizados no seu lucro na economia nacional, né? Então, afeta positivamente o numerador, ao mesmo tempo que direciona para fora investimentos. Então, reduz o denominador da taxa de lucro nacional. Então, o envio de royalties e lucros, né, do terceiro mundo para o primeiro mundo também é uma forma de manutenção da taxa de lucro no primeiro mundo. O aumento do capital por ações, essa é uma contradição. Já até um ato falho, né, de contradição, porque é uma contradição, obviamente, né, contradiz a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Porém, aqui é uma contratendência difícil de ser interpretada, porque o próprio Marx não foi tão claro como nas outras contratendências, né, para não fazer uma crítica dizendo que foi impreciso. Na verdade, existe uma discussão extensa entre os marxistas sobre o entendimento dessa contratendência, do aumento do capital por ações. E, basicamente, né, o Duncan Foley diz que nem vai discutir esse tema quando ele vai falar das contratendências, porque é muito controverso. Mas o que Marx fala é que as atividades que são financiadas por ações acabam saindo da equalização da taxa de lucro. E essas atividades que são financiadas por ações, muitas vezes têm altíssima intensidade de capital constante. Então, tem taxas de lucro muito baixas. A taxa de lucro, por exemplo, de uma ferrovia, da construção de uma ferrovia é muito baixa. Mas quando ela se abre para o mercado financeiro, por meio de ações, ela sai da equalização da taxa de lucro e passa a se remunerar pela taxa de juros. Então ela acaba, esse capital de ferrovias, que seria de baixíssima lucratividade, acaba se remunerando pelos juros e sai da equalização da taxa de lucro, favorecendo a formação de uma taxa de lucro média mais alta. Então, os fatores contrários da lei são esses, né? São esses 6. E agora, a partir dessa base teórica, a gente pode dar uma olhada para os dados estimados pelo Anwar Sheikh para a economia americana. A gente tem dados desde 1947 até 2007. E notem que de 47 até aqui, início deixa eu puxar aqui, até início da década de 60, a taxa de lucro cai significativamente, né? Depois ela tem uma certa recuperação e uma queda até até o início dos anos 80. Do início dos anos 80 em diante, então, aqui a gente chamaria de pós-guerra, né? Poxa, fazendo o grupo geral aqui, né?
uma tendência de queda no pós-guerra da taxa de lucro e depois uma tendência de manutenção da taxa de lucro. Por que houve uma mudança na tendência de queda? Aqui o Sheik vai, inclusive, colocar pontilhadinho aqui o que seria uma taxa de lucro contrafactual, que ele se refere, né? Que é uma taxa de lucro caso não houvesse aumento da taxa de exploração do trabalho. Então, caso não houvesse uma onda neoliberal, caso os Estados Unidos continuassem com aquele padrão de acumulação que ele vinha desde o pós-guerra, ele encontraria uma taxa de lucro com uma trajetória muito mais baixa do que encontrou. A trajetória da taxa de lucro da década de 80 em diante mudou porque o neoliberalismo se estabeleceu nos Estados Unidos. Na década de 80 em diante, os ataques da classe trabalhadora são frequentes, desde redução de salário real, quanto formas de redução dos direitos trabalhistas, fizeram com que a taxa de exploração do trabalho fosse mais elevada e essa fosse a principal contratendência que faria a manutenção da taxa de lucro a esses níveis, né? Então, a taxa de lucro dos Estados Unidos fez com que o capitalismo conseguisse se manter acumulando e associado a essa taxa de lucro que não cai, mas também não se recupera, houve uma expansão do setor financeiro. Se você pegar a dívida das famílias, né, nos Estados Unidos na década de 80 em diante, você tem um processo de concentração de capital, de capital fictício, né, justamente acelerado da década de 80 em diante. O que foi uma forma que se encontrou de remunerar o capital nos Estados Unidos, uma vez que o setor produtivo encontrava lucratividade baixa. Algumas lições e conclusões que nós obtivemos é que as crises crise de necessidade e crise de possibilidade são duas coisas bem distintas. Existem várias possibilidades de crise, né? Existem várias formas de crise, mas uma tendência de crise é algo diferente de uma possibilidade de crise. E de possibilidade de crise existem várias, mas de tendência de crise, a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a principal teoria, que vai explicar essa tendência tendência a, ao capitalismo enfrentar cada vez mais dificuldades de manter um processo de acumulação. As crises também são entendidas, né, nessa abordagem como crises endógenas, crises que não dependem de fatores externos. Os autores que entendem o capitalismo como subconsumo, né, como sistema autolimitado, também entendem a crise como endógena, mas ao mesmo tempo é, encontram a única solução do capitalismo para acumulação é o mercado externo. Aqui na abordagem da lei da queda tendencial da taxa de lucro, não é necessário o mercado externo para ver acumulação. Os indicadores keynesianos podem ser falaciosos para a análise marxista. Isso é algo que a gente sempre tem que é, deixar como destaque, porque como os dados keynesianos foram feitos com base na teoria keynesiana, muitas vezes a adaptação para a teoria neoclássica, para teoria da teoria neoclássica para a teoria marxista não é trivial. Então é necessário fazer uma análise crítica dos dados. A lei de queda tendencial da taxa de lucro é a única teoria que entende o capitalismo como um sistema limitado pelo próprio capital. Assim, é a teoria que aponta os limites do capitalismo. E a questão que fica para reflexão é: será que o capitalismo irá acabar automaticamente a partir dessa teoria? Eu, obviamente, penso que não, né? Penso que uma leitura dessa forma é algo muito grosseiro, que talvez há um século atrás alguém pudesse defender isso e não passasse vergonha. Hoje em dia passaria, né? É óbvio que é necessário a participação da classe trabalhadora, a atuação da classe trabalhadora para a promoção de uma revolução, de uma superação do sistema capitalista. A lei da queda tendencial da taxa de lucro aponta simplesmente uma tendência a cada vez ser mais difícil manter o processo de acumulação de capital. E é importante que a classe trabalhadora tenha consciência disso, porque não, a partir dessa teoria de queda da taxa de lucro, fica inviável, né? Não faz o menor sentido pensar em estado de bem-estar social ou defender o estado de bem-estar social como política de longo prazo. O estado de bem-estar social é algo paliativo. Se a gente entende que o capitalismo tem uma tendência à crise e que essas crises são cada vez mais recorrentes, cada vez mais intensas, cada vez mais difíceis, qual é o sentido de pensar em manter o capitalismo no longo prazo, né? É óbvio que os direitos trabalhistas a gente sempre vai defender porque somos trabalhadores, mas a luta não acaba em aumento de salário e redução de jornada. Isso é o primeiro passo, né? É o passo dentro do capitalismo. Os próximos passos são para fora do capitalismo, para a superação do sistema, e eu acho que é isso que a lei da queda tendencial da taxa de lucro traz.
a importância da superação do sistema. Não tem nada de automático ali. Tanto que tem contratendências à queda da taxa de lucro. O fascismo engloba um monte de contratendências, né? Redução de jornada de trabalho, desculpa, redução de salários, aumento de jornada de trabalho, aumento da exploração, expansão do capitalismo para áreas coloniais, né? O uso de colônias, são todas características do fascismo no capitalismo. E essas características do fascismo, né, justamente podem tornar o fascismo a força que faz a manutenção do capitalismo. A gente tem que derrubar o capitalismo nas suas diferentes formas e reconhecer que o fascismo não é uma novidade, né? Não é um novo capitalismo, é simplesmente capitalismo com a sua cara mais selvagem. Assim como o neoliberalismo não é uma negação do capitalismo, não é um novo, não é outra coisa. É capitalismo também, só que é um capitalismo financeiro, capitalismo com outras características. A lei da queda tendencial da taxa de lucro mostra a necessidade de superação dessas diferentes formas de capitalismo. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. A gente se encontra e eu sempre estou aberto para perguntas, para críticas. Aqui eu simplesmente quis trazer um pouco da minha visão e visão do Anwar Sheikh, que a gente também não converge 100%, mas eu gostaria de ouvir a opinião, comentários de vocês aí nos comentários. Abraços.